Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a aluna do terceiro ano do Instituto de Educação em Tempo Integral Gastão Guimarães e hoje eu vou explicar para vocês o assunto abordado nesse vídeo: o teatro e a literatura brasileira durante a ditadura militar. Mas o que foi a tomada do poder pelos militares? Durante a ditadura militar no Brasil, que ocorreu em 1964 a 1985, os militares tomaram o poder de forma autoritária e restringiram a liberdade de expressão. No teatro e na literatura, muitos artistas foram censurados e perseguidos, resultando em uma produção cultural marcada por resistência e crítica ao regime. O teatro de resistência, como o do grupo Opinião, abordou temas políticos e sociais de forma indireta. Na literatura, autores como Jorge Amado e Clarice Lispector enfrentaram dificuldades para publicar seus trabalhos. Apesar da censura, essas manifestações artísticas contribuíram para manter viva a luta pela democracia. Assim como nesta imagem apresentada no vídeo. Essa situação só faz piorar após a promulgação do Ato Institucional número 5, pelo então presidente da República, Marechal Costa e Silva, em 13 de dezembro de 1968. Principais meios de propagação da literatura. Durante a ditadura militar, a literatura foi propagada principalmente através de livros impressos, revistas literárias, jornais clandestinos e também pela oralidade, por meio de encontros e discussões entre escritores e leitores. Nesta imagem, um dos principais meios de propagação da literatura foi a geração mimeógrafo, também chamado de poesia marginal. Foi um movimento que transformou a literatura nacional a partir da linguagem coloquial, do tom de protestos, de bom humor e das imagens visuais que muitas vezes acompanhavam os poemas. Meios de propagação do teatro. Durante a ditadura militar, o teatro foi propagado principalmente por meio de grupos e companhias teatrais independentes, que realizavam apresentações em espaços alternativos, como teatros de arena, casas particulares e até mesmo em espaços públicos. Além disso, também houve a produção de peças e espetáculos que abordavam temas críticos, muitas vezes de forma simbólica ou alegórica para evitar a censura, como, por exemplo, o grupo Opinião, criado pelo Centro Popular da Cultura da UNE, que realizou o show Manifesto Opinião no Shopping Center, em Copacabana, em dezembro de 1964. Consequências para o teatro. O teatro também teve consequências. Muitas peças foram proibidas ou alteradas para se adequarem aos interesses do regime. Além disso, muitos dos artistas foram perseguidos ou tiveram suas carreiras prejudicadas. Nesta imagem, as companhias teatrais foram extintas, os textos, assim como as músicas, foram censurados e proibidos. Se, por um lado, a ditadura silencia os ousados, trazendo atraso para a vida artística brasileira, por outro, o desafio parece ser exatamente aquilo que instigará grandes produções. Consequências para a literatura. Mas por que a literatura sofreu consequências? Bom, durante a ditadura militar, houve censura e controle ideológico, o que restringiu a liberdade de expressão e limitou a temática e o conteúdo da literatura. Além disso, muitos escritores e intelectuais foram perseguidos, exilados ou tiveram suas obras proibidas. Na imagem aparece alguns autores, como Jorge Amado, Érico Veríssimo, Rubem Fonseca e Maria da Conceição Tavares, que tiveram suas obras não publicadas. Como a ditadura militar afetou os artistas foram afetados durante a ditadura militar porque eram considerados agentes de influência cultural e política. O regime via a expressão artística como uma forma de contestação e resistência, e por isso impôs a censura, perseguição e controle ideológico sobre os artistas. Na imagem, em seu primeiro governo, a ditadura pareceu tolerar ou negligenciar a cultura de protestos como música, cinema, literatura e artes plásticas, elaborada por artistas e intelectuais que, através da sua arte e de seu humor, criticavam a censura e o regime, incentivavam a rebeldia e denunciavam o terrorismo cultural. Principais grupos literários: escritores e poetas. Autores como Carlos Heitor Cone, Nelson Rodrigues e Fernando Sabino escreveram obras que faziam críticas à ditadura militar. Grupo de resistência literária. Movimentos literários como Tropicalismo, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e a revista O Pasquim também desafiaram a censura e promoveram uma expressão artística livre. Geração mimeógrafo. Estes grupos de poetas e escritores incluíam nomes como Ana Cristina, Yali Salomão e Chacal. Produziam a literatura engajada e contracultural. Durante a ditadura militar no Brasil, surgiram também outros diversos grupos literários, como o Poesia, Poema, Processo, Concretismo, Poesia Marginal,
Como os artistas criticavam a ditadura e por que eles criticavam? Os artistas criticavam a ditadura porque viam as restrições à liberdade de expressão, censura e violações aos direitos humanos como forma de opressão e injustiça. Além disso, muitos artistas usavam sua arte como uma forma de resistência e protesto contra regime autoritário. Na imagem, através de linguagens metafóricas e convites para as manifestações pacíficas, os artistas driblaram a ditadura militar, especialmente os músicos, visto que suas obras passavam por revisão antes de serem publicadas, assim qualquer conteúdo explícito seriam rejeitado. Principais grupos teatrais. Durante a ditadura militar no Brasil, surgiram e atuaram diversos grupos teatrais que se destacaram pela resistência e crítica ao regime. No vídeo destacamos 3. Teatro Oficina. O Teatro Oficina, liderado por Zé Celso, foi um importante centro de resistência cultural. Eles ensinaram peças como Roda Viva, de Chico Buarque, que eram críticas ao regime. Teatro de Arena. Sob a direção de Augusto Boal, o Teatro de Arena desafiou o regime militar como produções teatrais que abordavam questões sociais e políticas, como o Boi Manteiga e o Canaã, de Jorge Andrade. Cinema Novo. Embora seja principalmente associado ao cinema, o movimento Cinema Novo também influenciou o teatro e também a literatura, com figuras como Glauber Rocha, que usaram sua arte para criticar o governo. Então, pessoal, esse foi o vídeo produzido pelos alunos do terceiro ano B Vespertino, do Instituto de Educação em Tempo Integral Gastão Guimarães, solicitado pela professora Dulcineia Coutinho, apresentando para vocês um pouco das características do teatro e da literatura brasileira durante a ditadura militar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir e até mais!